vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Vamos ler novamente. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Vamos orar. Senhor, pedimos a direção, Senhor, do Teu Espírito neste momento, para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Moisés estava com 80 anos, cuidava lá do rebanho do sogro, já estava há tanto tempo longe lá do Egito, o seu povo continuava lá sofrendo. Deus aparece a Moisés numa sarça e diz: tira as sandálias dos pés, o lugar aqui é santo. Moisés faz isso, Deus começa a falar com ele, envia ele a libertar o povo. E Moisés, o que era? Moisés era um senhor de 80 anos, um senhor simples, cuidava dos rebanhos, nem eram deles, o melhor dele, o rebanho. Então Deus pega e aparece uma pessoa muito simples, né? E que já estava provavelmente pensando em se aposentar, com 80 anos. Só que Deus escolheu aquele homem. E Moisés, ele viveu a sua juventude no Egito, no palácio. E lá no Egito tinha muitos deuses, né? Eram milhares de deuses que eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam lá os crocodilos, eles adoravam gato, né? Eles adoravam N figuras. E Moisés pensou: eu vou lá, vou chegar e vou dizer qual Deus que me mandou. Qual é o Deus? Como que é o nome do nosso Deus? E Deus se apresenta então a Moisés dizendo: olha, quando eu te perguntarem, diga, eu sou o que sou. Eu sou. Foi quem enviou você. Porque Deus aqui, Ele está dizendo que Ele é. E Ele não pode ser adjetivado. Toda vez que a gente tenta explicar Deus, toda vez que a gente tenta dizer, olha, Deus é assim, nós diminuímos Deus. E Deus está dizendo: se você inventar um nome para mim, se você me apresentar com alguma das minhas qualidades, ainda você estará distorcendo a grandiosidade de Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Nós que vivemos aqui no Cronos, a gente não consegue entender o que é eternidade. Porque para nós tudo tem começo, meio e fim. Nós nascemos, crescemos e morremos. O tempo é linear. E nós não conseguimos entender muito bem o que é ser eterno. Por exemplo, Deus que nunca teve começo, Deus que nunca terá fim, Deus que nunca envelheceu, Deus que não precisa aprender, um Deus que sabe o fim, como diz lá em Isaías, sabe o fim das coisas no começo delas. Deus que é Senhor e soberano sobre tudo. Se a gente tenta adjetivar Deus, nós diminuímos Deus, né? Nós falamos às vezes, Deus é misericordioso, e é verdade, só que Ele não é só isso. Deus é justo,
E é verdade. Só que ele não é só isso. Deus é amoroso. É verdade. Só que ele não é só isso. Deus é eterno. Verdade. Mas ele não é só isso. Então, quando nós tentamos prender Deus dentro de alguns adjetivos, de alguns conceitos, nós diminuímos Deus. E Moisés pergunta, e daí? Quando me perguntarem qual é o Deus? E Deus falou, eu sou. Eu sou o que sou. O que Deus queria dizer com isso? E o que é que nós aprendemos com isso? Moisés ele teve que aprender isso ao longo da sua vida, né? Quantos anos de vida Moisés teve depois desse momento? 40 anos, né? Quando ele chega a Faraó, e ele diz, olha, Deus, eu sou, mandou você libertar o povo dele, para prestar um culto no deserto. Ele teve que ir aprendendo. E como que Moisés aprendeu? Ele aprendeu nas circunstâncias. Ele aprendeu na mobilidade da vida. E a gente só aprende também quem é Deus na mobilidade da vida, no decorrer da vida. Por isso que nós não podemos ficar parados. Por isso que nós temos que obedecer caminhando. Semana passada eu falei de Pedro na prisão, e o anjo disse para ele, levanta-se e vai. E é só enquanto ele se levantava que as algemas caíram. Ele poderia ter ficado parado, e ele não ia ver a libertação de Deus. Quando vieram os 10 leprosos, né? O que Jesus falou? Olha, vão e apresentem-se lá ao sacerdote, para que ele ateste a cura de vocês. Só que eles ainda estavam leprosos. E a Bíblia diz que enquanto eles foram até o sacerdote, eles foram curados. Porque a vida, e a gente aprende isso, a vida é mobilidade. E a relação com Deus, nós vamos crescendo e aprendendo e entendendo quem é Deus, na medida em que a gente se move. E se você ficar parado, você estaciona, né? É enquanto você age, é enquanto você se move, que Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. E Moisés, então, ele se levanta, mesmo gago, pesado de língua, mesmo sem saber falar, Deus dá até Arão para ele como porta-voz, e ele vai até o faraó, porque Deus estava se revelando. O eu sou, que Moisés queria adjetivar, dando-lhe um nome, disse, eu vou mostrar a minha grandiosidade no decorrer da sua experiência. E Deus vai mostrar a grandiosidade dele no decorrer da sua experiência, enquanto você vai na força da fé, na confiança. Lembram dos leprosos que eu falei? Jesus falou, vai, vamos lá, apresentem-se ao sacerdote. E enquanto eles iam, e como que eles iam? Eles iam mancando, eles iam derrubando pedaço do nariz e pedaço da orelha, eles iam sangrando, mas iam. E enquanto iam, foram curados. Os irmãos estão entendendo? Só funciona, irmãos, na base de uma coisa: obediência e mobilidade, que significa literalmente o desejo e a ação de obedecer.
a Deus. Deus ia mostrar para Moisés que ele era o eu sou, quando ele estivesse diante do faraó. Vamos ler em Êxodo 7, no capítulo, Êxodo 5:1, diz assim, ó. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E assim Deus se revela e se mostra que Ele é presente quando nós estivermos diante dos poderosos e tivermos que falar com eles. Deus dá autoridade, e nós precisamos entender que Moisés era só um cara que veio de longe, depois de muito tempo, falar com o líder da maior potência do mundo naquela época. E ele teve a autoridade de ir e falar. Por quê? Porque Deus mandou. E ele obedeceu. Quantas vezes nós temos medo, né? Deus, ele se mostra o grande eu sou, na medida em que, vamos ver lá no capítulo 7, quando Moisés foi falar com o faraó, no versículo 8, Deus diz assim, ó: quando o faraó lhe perguntar ou lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. E Arão fez isso, e de fato aconteceu. Agora veja o versículo 11. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, do ocultismo. Então Deus se mostra o grande eu sou, quando nós estamos diante das autoridades deste mundo, mas também quando nós estamos diante dos poderes das trevas, fazendo milagres. Porque quando os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo milagre de Arão, mas veja o que aconteceu no versículo 12. Cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu a vara deles. O poder de Deus é maior. Esse é o grande eu sou que se manifesta quando nós estamos confrontando as lideranças deste mundo, mas também quando nós somos confrontados com os poderes ocultos dessa terra, porque a palavra de Deus diz que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades. E quando esses poderes se manifestarem contra nós, o poder que Deus nos dá engole o poder das trevas. Essa autoridade que Jesus deu aos discípulos, que era pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e quando os discípulos vão e voltam alegres, porque os demônios estavam se submetendo a eles, Jesus, ele diz: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Porque o grande eu sou nos dá poder também sobre os poderes ocultos, os poderes das trevas. Moisés queria adjetivar Deus e dizer quem será esse Deus, o nome dele, Jesus. E Deus fala: eu sou o que sou. E ele vai se revelando como eu sou, porque o que aconteceu? Quando a autoridade de Moisés foi confrontada, Deus, o grande eu sou, mandou a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga,
a sexta lá no Egito, a sétima, a oitava, a nona, a décima, confirmando que pela vara de Moisés, Deus estava dizendo: eu dei autoridade a esse líder. Já pensou se Deus aceitasse a proposta de Moisés de adjetivar Deus? Como que é seu nome? Deus falaria: meu nome é misericórdia. Ele atuaria assim. É mais ou menos o que acontece hoje em muitas igrejas, né? Só pregam a misericórdia. O Deus é desse tamanhozinho, é o Deus da misericórdia. E daí o povo vem porque quer misericórdia. Só que não encontram, sabe o quê? O Deus da salvação. O Deus do juízo. O Deus da justiça. Deus é maior. E Deus assim, Ele se revela, irmãos. E como os irmãos conhecem bem a história, eu nem vou ler todos os textos. Mas esse grande eu sou, quando o povo tinha fome, o grande eu sou deu pão. Eu lhes darei pão que cairá do céu. E quando aquele povo tinha sede, Deus falava: Moisés, toque na rocha, e da rocha saía água. Porque não é um Deus limitado, é um Deus que se preocupa com cada uma das nossas necessidades. E uma das traduções lá do grande eu sou é: eu serei o que serei, eu estou na tua vida, conforme as suas necessidades também. Eu me encaixo nas suas peculiaridades. Eu sou Deus presente que abrange tudo. Não é um Deus limitado. E deu pão, e deu água, quando estavam com fome. Quando aquele povo precisou de direção, Deus estava na nuvem que o conduzia. E assim é conosco, porque Ele não é limitado. E Ele se preocupava tanto com aquele povo. Como é que é o deserto? Todo mundo sabe como é que é o deserto à noite? Como é que é? Hã? Frio, terrível. E daí o que Deus fez? O grande eu sou, Ele é uma coluna de fogo, que agora aquece o seu povo para que ele não morra de frio à noite. Um Deus que se preocupa em dirigir durante o dia e aquecer na noite. Porque Ele é o grande eu sou. Ele não é limitado. É um Deus, diz a palavra de Deus, que quando o povo, vamos abrir em Deuteronômio 29, versículo 5, o povo andando todo aquele tempo no deserto. Olha o que diz o versículo 5 de Deuteronômio 29, diz assim: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para vocês saberem que eu sou o Senhor. Isto é, Deus deu pão, Deus deu água, e Deus se preocupou com uma coisa básica,
Como um pai pega na mão daquela criança e sabe que ela não pode andar nua, tem que estar vestida e calçada. E o próprio Deus, por 40 anos, deu sandálias que não se desgastavam e roupas que não envelheciam. Irmãos, que bom que Deus não pode ser adjetivado, né? Ele é o grande eu sou. Então Ele se preocupa com tudo e até aquilo que você não imagina, na sua providência, dando pão, dando água, dando roupa, aquecendo no inverno. Por que a gente teria que se preocupar? É o nosso Deus? É o nosso Deus? E Ele é o mesmo? Ou Ele mudou? Ou você limita a Deus dizendo, o meu Deus é aquele Deus que eu faço assim? Ele é quase um gênio da lâmpada, né? Não. Ele é o Deus que se revela diferente em cada necessidade. Tem o versículo predileto do Israel, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. É um Deus que não se repete. Está com frio, eu esquento. Como? Fogo. Está com sede, não tem água. A água sai da rocha. Está com fome, não tem pão. Faço chover pão do céu. Por que nós teríamos algum receio em viver? Só que tudo isso acontece na mobilidade da obediência. Porque esse mesmo povo quis retroceder e voltar para a escravidão. Apesar de ter um Deus assim. É o Deus que... A Bíblia diz que o deserto para o qual eles foram enviados era o quê? Porque os irmãos entendem o termo habitat, né? O habitat natural. Qual é o habitat natural lá no deserto? Quais os bichos que tem abundantemente no deserto? Serpente, vamos ler lá em Deuteronômio 8,15. Se eu não errei o texto, vai estar escrito lá. O deserto é lugar de serpentes e escorpiões. Diz assim, Deuteronômio 8,15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Sabe o que significa a palavra maná? O que é, Israel? Que é isso? Maná significa que coisa que é essa? Que ninguém nunca tinha visto. E quando choveu o maná, o povo olhou. O que é isso? A tradução da palavra maná é: o que é isso? E Deus faz isso. Deus inventa para abençoar, porque Ele não é limitado. Ele é o grande eu sou. Não pode ser adjetivado. E Ele pega aquele deserto cheio de serpentes e escorpiões, aquele lugar árido, seco, sem comida, sem água,
me transforma numa avenida e diz, povo, vamos lá, caminhem. E vai aquela nuvem. Mas daí acontece algo. Eles chegam na terra prometida, né? Chegam uma vez, aí tem aqueles que falam mal da terra, daí eles voltam para o deserto. Mas depois passa-se 40 anos, né? 2 anos, depois mais 38. E o novo líder, que Moisés morre, Josué, novo líder. E daí Deus mudou a ordem, porque Deus ele não se repete, Ele é o grande eu sou, Ele não se deixa prender na sua caixinha, da sua cabeça, quando você imagina que Deus tem que fazer do jeito que você pensa. Daí Deus muda a ordem. Antes, a nuvem os conduzia, e eles iam. Agora com Josué, Deus fala assim, conquiste a terra, e aonde vocês pisarem, aonde for colocada a planta dos pés, ali eu darei a vocês. A nuvem já não vai na frente, quem que vai na frente? É o povo pisando. E daí eles têm que ir na fé. Eles têm que seguir em frente. Eles têm que ser que nem aqueles leprosos, mesmo pingando a orelha e nariz e sangue. Jesus mandou, nós vamos. E na medida que nós vamos, a conquista vem. Sabe por que muito jovem para? Deus tem um projeto grande lá para o jovem. E de repente, o cara estaciona. Porque a ordem é seguir em frente, mesmo que pareça um deserto inóspito, cheio de serpentes e escorpiões. Siga em frente! Porque Deus, Ele não se permite ser adjetivado e limitado por você. Mas na medida em que você caminha, Ele se revela. E cada vez que se revela de uma forma inusitada que traga honras e glórias ao nome dEle, para que você possa testemunhar, para que você possa dizer, o grande eu sou, me surpreendeu de novo. Com a sua graça, com a sua bênção, com as suas novidades. A Bíblia, ela fala que nós devemos viver em novidade de vida, não é isso? Lembra? É porque se a gente caminha com Deus, na fé, grandes coisas irão acontecer, como diz a música. E é por isso que nós nos reunimos em oração. É para falar com o grande eu sou. Tá? Quando vierem falar para você assim, olha, segunda Deus vai fazer isso, na terça vai fazer isso. Já viram isso? Na quarta é o dia da libertação, na quinta é o dia do milagre, na sexta é o dia de se livrar da sogra. Não, isso não tem, né? Diga assim, ó, esse Deus de vocês está muito pequenininho, né? Ele segue o teu cronograma. O meu Deus, Ele é o grande eu sou. Amém?